Pai do Senhor a todos, irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui nós daremos continuidade ao nosso estudo bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Prepare papel e caneta, façam suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção ou daquilo que mais lhe fizer sentido. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vou ler aqui na minha versão King James. Eu gosto muito dessa versão, irmãos, porque ela é uma versão assim, eu acho ela mais bem explicada, mais bem específica. Então ela se torna de mais fácil compreensão para a gente que estuda a palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas 16 diz assim: E contou Jesus ainda aos seus discípulos: havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: Meu senhor está me despedindo. Que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei, para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite, ao que o administrador lhe autorizou. Toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida questionou o outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: Toma a tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si, na conquista dos seus interesses, do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Porquanto eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Bom, nós vemos aqui uma parábola que Jesus fala a respeito de um administrador infiel. Ele soube, o homem rico soube que esse administrador estava usufruindo, esbanjando dos bens do seu patrão e decidiu dispensá-lo. A partir de então ele teve uma ideia, ele se questionou consigo mesmo: trabalhar na terra eu não vou, porque eu não tenho força, e ficar pedindo esmola também não, porque eu tenho vergonha. A partir daí ele teve uma ideia que foi tomar parte daquilo que os credores, aliás, os devedores deviam ao seu patrão. Decidiu tomar parte naquilo ali para que pudesse lhe servir de sobrevivência, pois ele não teria um emprego. E aí, para nossa surpresa, o homem rico, ele elogiou a sabedoria, a inteligência, a sagacidade que esse administrador infiel teve para manter o seu sustento. O que é que a gente aprende aqui? A gente aprende, irmãos, que você vê claramente o que a Bíblia expõe. Entende claramente o que a Bíblia expõe aqui, que as pessoas que elas não contam com Deus, elas se utilizam da sabedoria, se utilizam da inteligência para ir em busca dos seus interesses.
Enquanto muitas vezes nós que somos cristãos, algumas pessoas, elas acabam querendo usar Deus como muleta. Elas acabam contando com Deus para fazer aquilo que é para elas fazer. E as outras pessoas, não, os ímpios não. Eles correm atrás dos seus interesses. Por exemplo, o ímpio, quando ele quer passar num concurso, se ele tiver condições, ele paga um cursinho, ele compra livro, ele vai atrás. O crente não. O crente, ao invés de estudar, ele quer ir fazer campanha. Ele quer orar. Não que isso não seja correto, mas ele quer fazer apenas isso. Não existe dedicação, não existe empenho, não existe interesse no que diz respeito à conquista. E aqui a gente vê claramente, nós vemos claramente, irmãos, que nós precisamos se utilizar da sabedoria para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. A questão é que muitas pessoas elas querem espiritualizar tudo. Querem espiritualizar tudo. E Deus ele mostra claramente aqui, o Senhor Jesus ele mostra claramente aqui nessa parábola, que tem coisas que não são espirituais, que tem coisas que não dependem de Deus, que tem coisas que dependem única e exclusivamente do ser humano. Do seu interesse, da sua dedicação, do seu empenho. Eu acredito que muitas coisas, irmãos, inclusive aquilo que a gente acha que depende de Deus, depende da gente. Por exemplo, casamento. Quantos cristãos eles não acham que para ter um casamento abençoado depende de Deus? Na minha concepção, bíblica inclusive, não depende. Muito pouco depende de Deus. De 100%, que depende de Deus, eu acredito que vai depender, de 100%, 98% depende de nós, eu acredito que de 2 a 1% depende de Deus apenas. E aqui eu não estou diminuindo o poder de Deus, não estou diminuindo nada. Só estou dizendo que depende de nós. Depende de nós, das nossas atitudes, da nossa sabedoria, do nosso empenho em querer ter um casamento melhor. A questão é que as pessoas estão espiritualizando uma coisa, querendo espiritualizar, querendo transferir a responsabilidade para Deus, aquilo que é responsabilidade dela. Outra coisa também que, na minha visão, depende mais da gente do que de Deus. Criação de filhos. Outra situação também que na minha visão depende mais da gente do que de Deus. A gente se qualificar para conquistar um emprego, passar num concurso, aquilo que a gente quer. Depende muito mais da gente do que de Deus. E aí, sabe o que acontece? Eu acho muito interessante uma frase que um psicanalista famoso, Freud, fala. Ele diz assim que a religião ela faz com que o homem seja infantil, seja imaturo. E é verdade. Para muitas pessoas, seguirem a Cristo, servir ao Senhor Jesus, significa depender dele para tudo. Eu dependo do Senhor para tudo que eu não posso fazer. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Eu preciso do Senhor para eu acordar, porque eu não posso fazer. Eu preciso do Senhor para me respirar, para eu ter saúde. Agora, cuidar da minha saúde é comigo. Preciso do Senhor para enxergar. Ou seja, eu preciso do Senhor no que diz respeito à graça dele sobre a minha vida. Mas no que diz respeito a fazer as coisas dessa terra, a maior responsabilidade é minha. A maior responsabilidade é sua. Então não fique esperando de Deus, sabe? Para o teu casamento se tornar uma bênção.
Procure se dedicar ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, à sua família, ao seu trabalho. E você vai ver Deus abençoando tudo isso, todas as áreas da sua vida, todos os aspectos da sua vida. É isso que essa parábola propõe e mostra aqui abertamente. Só que a questão é mais fácil, né? A gente responsabilizar Deus, é mais fácil a gente querer esperar de Deus, né? É mais fácil, é mais cômodo. Porque caso dê errado, né? Eu acho interessante isso. As pessoas, eu vou esperar em Deus para um casamento. Ok, tudo certo. Mas se esse casamento der errado, esse casamento der problema, que vai dar com certeza, a responsabilidade é de quem? Tua ou de Deus? Geralmente a pessoa vai colocar a responsabilidade em Deus. Mas foi o Senhor que me deu essa esposa, o Senhor que me deu esse marido. Olha a infantilidade, olha o nível de imaturidade, irmãos. Não, Deus ele pode mostrar para ti um marido ou uma esposa, para você que não é casado, mas a responsabilidade de fazer isso dar certo é sua. Assim como Deus ele já abriu portas de emprego para mim, mas a responsabilidade de fazer dar certo é minha, não é dele. Porque não é Jesus que vai estar lá trabalhando, sou eu. Ele vai estar lá me abençoando, me guardando, fazendo aquilo que eu não consigo fazer. Mas a responsabilidade de dar certo é minha, não é dele. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos subir um degrau de maturidade no relacionamento com Deus. Porque tem coisas que Deus ele só confia a pessoas que têm maturidade espiritual. Ele não vai confiar a qualquer um. Amém? A continuação aqui no verso 9, o Senhor ele fala claramente o propósito das riquezas. Ele diz aqui, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo, ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Ou seja, o propósito da prosperidade financeira é ajudar aos nossos irmãos. E aqui no verso 10 diz aqui, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Isso aqui vale de ensinamento para nós no que diz respeito a algumas pessoas que elas fazem negociações com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar nessa causa, eu vou abençoar a tua igreja, eu vou abençoar a tua igreja, Senhor. Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo para ti. Não tem que existir negociação. O que precisa existir é uma entrega já da nossa parte. É uma entrega, é uma submissão da nossa parte à palavra do Senhor. Porque muitas pessoas que fazem esses tipos de negociações com Deus, primeiro, a pessoa nem dizimista nem ofertante é. E aí olha o que a Bíblia diz, quem é fiel no pouco é fiel no muito, quer dizer, se eu devolvo aquilo que é do Senhor, os 10% que é do Senhor, não que eu esteja esperando isso, mas se eu devolvo, é a minha prova de submissão, de obediência à palavra. E aí, caso o Senhor decida me abençoar, eu já vou estar em concordância com a palavra. Mas aí a gente vê, né, pessoas que querem negociar com Deus, e o Senhor ele fala aqui através da sua palavra, se é fiel no pouco, ela é fiel no muito. Se a pessoa é infiel no pouco, com certeza ela será infiel no muito também, né? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Amém? Vamos lá. Assim, se não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha aí, Se a pessoa não for justo em lidar com as riquezas, quem vai confiar a verdadeira riqueza? É um questionamento. Se, portanto, não vos tornaste dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro,
ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Interessante que a Bíblia ela mostra aqui claramente que existem duas coisas que a Bíblia atribui o título de Senhor, além de Deus, né? Deus é o Senhor dos senhores, mas existem outras duas coisas, o pecado e o dinheiro. O pecado e o dinheiro. E por qual motivo a Bíblia atribui esse título de Senhor? Senhor é o que manda, é o que tem domínio sobre alguém, é o Senhor de alguém. Se existe um Senhor, existe um servo. Então é interessante que a Bíblia atribui esse título de Senhor ao pecado e ao dinheiro. Por quê? Porque tanto o pecado quanto o dinheiro, ele tem a capacidade de dominar o homem, dominar o ser humano. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: Vós sois os que justificais a vós mesmos. À vista das pessoas, todavia Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Que a gente vê claramente a percepção de Deus a respeito daquilo que tem muito valor para o ser humano. Pastor, quer dizer que Deus ele detesta as riquezas? Quer dizer que Deus ele detesta tudo aquilo que é valoroso? Não. Deus aquilo que tem muito valor para a gente não tem valor para Deus. Deus ele tem uma percepção diferente da gente a respeito daquilo que as pessoas muitas vezes perdem a saúde, perdem família, perdem relacionamento para conquistar. Deus ele tem uma percepção diferente a respeito de todas essas coisas. Verso 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Aqui a gente vê claramente o poder que a palavra do Senhor ela tem. Quem se separar de sua esposa e se unir com outra mulher, estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Muito importante a gente entender aqui que quando ele fala que o homem que se separar da sua esposa e unir-se à sua mulher estará cometendo adultério, quando esse homem, por qualquer motivo, ele se separar da sua esposa. A Bíblia mostra que os únicos requisitos de separação é adultério e morte. As únicas duas aberturas que a Bíblia dá são essas duas: adultério e morte. Caso contrário, a pessoa não pode se divorciar, né? Mas aqui eu abro um parênteses aqui, né? Não querendo contrariar aquilo que a palavra do Senhor diz. Nós, como pastores, a gente abre uma exceção também no que diz respeito à violência doméstica, né? A gente aconselha, irmãos, as pessoas que sofrem violência doméstica, que têm algum relacionamento abusivo, a se divorciar. Por quê? Porque, irmãos, já pensou? Pensa bem na situação. Uma mulher que sofre violência doméstica e a gente aconselhar para ela continuar com o marido? A gente não vai aconselhar, porque e se esse cara mata essa mulher? Como é que fica, né, a nossa responsabilidade? Então a gente, como pastor, a gente aconselha também nesse terceiro caso, né, que a pessoa também ela se divorcie, para que ela não sofra um dano maior, né? E aqui ele diz aqui, ó: o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Então, a Bíblia mostra claramente que
o cristão ele não pode se divorciar por qualquer motivo, apenas nesses casos aqui que eu citei agora há pouco. Morte, adultério, violência doméstica, né? E aqui eu falo também, a gente fala violência doméstica geralmente de mulheres, mas homens também, alguns homens sofrem violência doméstica, né? Não tanto quanto mulheres, mas sofrem. Caso a pessoa esteja sofrendo violência doméstica, né, a gente aconselha não permanecer junto para que não haja um dano maior ou que o cônjuge não venha ceifar a vida da outra pessoa. Espero que eu tenha me feito claro aqui. Vamos lá, verso 19. Agora nós vamos para a parábola Rico e Lázaro, que não é uma parábola, né? Alguns falam que é parábola, mas eu acredito que não seja parábola. Diz assim, verso 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despedia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Vamos começar explicando aqui algumas coisas. Por qual motivo a Bíblia mostra aqui, essa narrativa, fala a respeito de um homem rico e de um homem pobre? Fala de um homem rico porque, como eu falei anteriormente, o dinheiro, as riquezas financeiras, materiais, elas têm um poder de dominar o coração do ser humano, o coração do homem. Por isso que ele fala a respeito de um homem rico. Porque na outra ponta está um homem pobre. Um homem pobre no que diz respeito não apenas à pobreza material, mas a pobreza em todos os aspectos. A pobreza em todos os aspectos. Você vê que esse homem rico, ele fazia vista grossa a necessidade do Lázaro. A necessidade de Lázaro. Com certeza ele já tinha visto Lázaro lá, porque aqui a Bíblia diz que ele estava no portão do homem rico. No entanto, esse homem, ele não deu a menor importância à necessidade daquele outro, à necessidade de Lázaro. Aqui está um dos motivos, irmãos, porque Deus não prospera, não abençoa financeiramente algumas pessoas. Porque muitas vezes, se Deus prosperar financeiramente, a gente fica cego. A gente faz vista grossa para a necessidade dos nossos irmãos. Pastor, não, pastor. Eu não seria assim. Eu não faria isso. Não sei. Não sei. Eu não sei te dizer, né, se você faria ou não. Eu não estou dizendo que você faria, porque quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus de todas as coisas. Mas aqui pode ter certeza que está um motivo muito claro porque Deus ele não abençoa, não prospera financeiramente algumas pessoas. Para que Deus ele não venha perder a sua alma para o inferno. E aqui os dois morreram, né? E a gente vai ver o desdobramento da história. Verso 24. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. O que eu acho interessante aqui é que o homem rico, ele chama Abraão de pai. Então ele era um homem que ele não era ignorante no que diz respeito à fé. Ele não era um homem ignorante. Porque senão ele não chamaria Abraão de pai. Ele não chamaria Abraão de pai. Acho muito interessante essa parte aqui.
No entanto, ele só vai exercer essa fé quando ele já está no inferno. Continuação diz aqui: no entanto, Abraão lhe replicou: filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Olha o perigo, irmãos, de a gente ter uma mente carnal. Se nós tivermos uma mente carnal, a gente só vai estar preocupado, ocupado, compromissado com as coisas dessa terra. No que diz respeito a conquistar um emprego bom, uma casa boa, um carro bom, viajar, sabe? Se a gente tiver uma mente carnal, a gente só vai estar preocupado com as coisas dessa terra. E olha o perigo que isso pode vir a trazer para as nossas vidas, o perigo de perder a nossa salvação. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Você vê aqui que enquanto esse homem estava vivo, ele tinha saúde, ele era rico, né? Estava vivo, desfrutando das suas riquezas, não havia preocupação nenhuma dele a respeito da sua família. A preocupação só foi vir à sua consciência a partir de quando ele já tinha morrido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você vai se preocupar com a tua família? Quando é que você vai se preocupar com os teus filhos? Com o teu marido? Com a tua esposa? Com os teus irmãos? Quando? Em que momento você vai ver essa preocupação? Em que momento você vai passar a se importar com eles? Quando acontecer alguma coisa? Deus, ele fala com a gente, irmãos, nesse dia de hoje, que a gente deixe, sabe, de lado um pouco as nossas preocupações, os nossos anseios, e se importe com aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas. Que é a nossa família, que é casamento, que são os nossos filhos. Para que a gente não venha esperar acontecer uma tragédia, um desastre, para a gente voltar a nossa atenção para aquilo que realmente importa. E aqui você vê que esse homem, ele tinha os 5 irmãos e falou: Senhor, permita que Lázaro vá à casa do meu pai, para que meus irmãos não venham para cá também. E Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, Deus envia os seus servos para advertirem. Deus envia os seus servos para abrirem os seus olhos e lhe admoestarem. A questão é se a gente vai dar ouvido ou não. Ou quando nós daremos ouvido, nós daremos atenção. E aqui no verso 30 diz assim, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Olha que situação, irmãos. Ia precisar alguém ressuscitar dos mortos, quer dizer, acontecer uma coisa forte, impactante, para que eles fossem se arrepender. Mas Deus, ele fala conosco nesse dia de hoje para a gente se arrepender genuinamente
daquilo que a gente tem feito de errado, daquilo que nós pensamos, falamos, que não agradam a Deus, que ofendem a sua santidade. E no verso 31, Abraão conclui dizendo assim: Abraão lhe afirmou: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, se eles não estão dando ouvido aos servos de Deus, não estão dando ouvido à palavra de Deus, eles não vão se converter, mesmo ressuscitando alguém dentre os mortos. Mesmo ressuscitando alguém dentre os mortos. Então, a gente conclui aqui o verso 16 dessa forma: que a gente venha dar ouvido, que a gente venha dar crédito àquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. Que nós não venhamos perder nossa família, nossa salvação, por incredulidade, por negligência. Amém? Encerramos o 16, vamos orar. Pai, eu te rendo graças nesse momento, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada inscrito, Pai, em nome de Jesus. Deus santo e bendito, lava-nos, purifica-nos com teu sangue, das nossas iniquidades e transgressões, Senhor. Pai santo e bendito, que o Senhor venha, meu Deus, falar ao coração do teu povo, dar o crescimento, meu Deus, dessa semente que tem sido plantada nesse momento, Pai. Abençoa cada um, meu Deus, para a glória do teu nome, vai de encontro às nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, nos usar como instrumento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Curta, se inscreva, compartilhe aí, nos ajude. É uma honra ter vocês aqui conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.